palavra, e seja a palavra do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz e a graça. Quem vos fala é o evangelista Ed. Vamos meditar hoje em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33. A parábola dos lavradores mau. Diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-se-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se do seu servo, feriram um, mataram o outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, maior número de que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou seu filho, dizendo: então terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, quem fará aqueles lavradores? Dizendo-lhe: dará afrontosa morte aos maus, a esses maus, e arrendará a vinha e outros lavradores, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. E disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, pelo que o Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que lhe dê os seus frutos. Eu vou continuar meditando, podia continuar falando, mas vou preferir continuar meditando. Eu vou tentar interpretar de várias maneiras. Uma diz assim: quando diz assim, um pai de família está falando de Deus. Porque o sonho de Deus é ser pai. Sai pai de filhos amados. Deus, ele quer ser um pai rodeado, cheio de filhos amados, cercando, protegendo com ele. Está entendendo? O projeto de Deus é ser pai e que nós sejamos filhos dele. Aí diz que plantou uma vinha, é uma roça de vinha. Né? Quando a Bíblia fala de vinha, como fala assim, o pai é o lavrador, fala da vinha, ele fala, tipo assim, é aquilo que gera vida, exatamente. Então diz assim: e circuncidou-se, e circundou-se-a de um valado, ou seja, ele criou uma vinha, um reino dele, um lugar dele, e ele cercou com um valado de água para que ninguém tivesse acesso. É um projeto de Deus, no reino de Deus, e que ninguém ímpio, ninguém gentil, ninguém que não fosse convidado, que ninguém que fosse entrado, não tivesse acesso a essa, vamos dizer assim, a essa roça, a essa plantação, que seria as almas, né, o reino de Deus, né, que aceitaram Jesus. E construiu nela um lagar e edificou uma torre. Quando fala assim, edificou uma torre, ele está dizendo o seguinte: na cidade tinha uma torre, e na torre tinha um vigia. E o vigia velava dia e noite, para que os inimigos não tivessem acesso. Tem uma parte que Deus disse assim, no Antigo Testamento, que Deus nos colocou por atalaia. É exatamente isso. Atalaia é alguém que fica atento, com a trombeta na mão, observando ao que está ao redor, fora da cidade, ou seja, fora do reino de Deus, para que não entre e que não seja convidado. Então, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ou seja, ele convidou pessoas consideradas por ele especiais para tomar conta daquela vinha, daquela roça, e é um arrendamento. E quando chegasse no tempo, ele ia dar, do tempo que desse fruto, ele ia mandar colher os frutos, pedir a parte que cabe a ele. Ou seja, Deus gerou Israel, colocou anjos, colocou pessoas capacitadas, e
colocou homens para tomar conta de Israel. Ou seja, levantou sacerdotes para vigiar, para guardar. A função do sacerdote era essa, era guardar Israel, era cumprir os mandamentos, era cumprir os princípios da palavra de Deus, era gerar um povo dentro da obediência, né? Dentro do conhecimento da verdade. E aí, Deus mandou o tempo do fruto para colher os seus lavradores e receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram dos seus servos. Deus mandou os servos, mandou os profetas, os servos aqui seriam os profetas. Deus mandou os profetas para ir lá e colher os frutos, ir lá e consertar, ir lá e fazer alguma coisa. E o que foi que eles fizeram? Eles mataram os profetas, né? Eles foram matando os profetas, mataram um, apedrejaram o outro, né? Depois enviou mais servos, maior do que esse. Enviou Eliseu, enviou Elias, enviou Samuel, enviou Daniel, enviou vários profetas para exortar aos sacerdotes. Está entendendo? Que aquele povo não era dos sacerdotes, aquele povo era de Deus. Mas os sacerdotes mataram os profetas, criaram situações para que os profetas fossem mortos. Está entendendo? E se você ler a história de cada profeta na Bíblia, foi assim que aconteceu. Aí, por fim, por último, enviou seu filho. Quem é o filho de Deus? Jesus. Jesus foi fazer o quê? Foi ver o resultado, como é que estava o povo judeu. Foi pregar a salvação tanto prometida em toda a palavra no Antigo Testamento. E o que foi que aqueles homens que dominavam a religião, que guardava o povo de Israel, que recebia tributo do povo de Israel em obediência à palavra, estavam fazendo? Estavam explorando, estavam sacrificando, estavam se prostituindo. Os profetas estavam fazendo isso. Ele se apoderou do reino. Entendeu? Então diz assim, e por último enviou o seu filho. Deus, né? O pai enviou o seu filho dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, ou seja, mais os profetas, mais os sacerdotes, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde e matemos, e apoderemos da sua herança. E lançaram mão dele, e arrastaram para fora da vinha, para fora do cercado, para fora de Jerusalém, e mataram o crucificado. Os sacerdotes fizeram isso por inveja. Os sacerdotes fizeram isso porque estavam vivendo num bem bom. Eles eram honrados, eles eram respeitados por Roma, eles viviam uma vida de luxo. Então eles tiveram inveja quando eles perceberam Jesus, que era o filho, porque Jesus falou bem claro na frente de todo mundo o tempo todo, e pregou, e eles não tinham argumento contra Jesus. Toda vez que o sacerdote chegava para querer contradizer a Jesus, eles caíam por terra. Só ele é a palavra. Então diz assim, e lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha, ou seja, para fora de Jerusalém, e o mataram. Quando, pois, vier o seu da vinha, quem fará aqueles lavradores? Ou seja, raça de víbora, quem vos livrará da ira futura? Olha, Deus suportou tudo isso até então por amor às pessoas humildes, às pessoas simples, às pessoas que temiam a Deus, às pessoas que o tempo todo disse sim, mesmo obedecendo ao sacerdote, sem saber o que o sacerdote fazia, mas eles diziam sim para Deus. Como é o caso daquela viúva que deu as 2 moedas, que era o sustento de amanhã. Se a gente parar para analisar, o que foi que ela fez? Para ela estava dando para Deus, mas na verdade ela estava dando para o sacerdote. E o que é que aquele dinheiro servia? Para financiar a crucificação de Jesus. Se a gente ler literalmente com a mente carnal, a gente vai dizer, peraí, ela deu dinheiro para um homem que se sustentava daquele dinheiro, aquelas ofertas que todo mundo dava, ela era só mais uma, e com aquele poder e aquele dinheiro, e aquele luxo todo, ele planejava a morte de Jesus. Então ela terminou financiando. Se todas as pessoas como ela parassem de dar o dinheiro, que na cabeça dava para Deus, ele não tinha por que ficar ali. Ele ia ter que arranjar um emprego e sobreviver e largar a vida de Jesus para lá.
Entendeu? E lançando a mão dele, arrastaram fora da cidade e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará com aqueles lavradores? Como fará com aqueles profetas, com aqueles sacerdotes? Diz-lhe, ele dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei frutos. Só que Jesus ressuscitou e foi arrancado dos sacerdotes a vinha e foi dado a um novo grupo de pessoas, aos apóstolos. E disse Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo que o Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Foi tirado. Israel era para ser a base do evangelho. Israel era para ser missionário de Israel para o mundo todo para evangelizar. E foi tirado, porque 70 anos depois de Cristo foi destruído Jerusalém. E os que foram com Cristo, como Paulo que foi para Roma, levou o evangelho. E a Bíblia diz assim, portanto, vos digo que o reino de Deus vos foi tirado. Acabou a primazia de Israel. E será dado a outra nação que dê seus frutos. Ou seja, Paulo foi tirado, foi para Roma, e agora Roma, que passou a ser uma cidade missionária. Se a gente ler a história, no século passado, a Inglaterra era o país que mais enviava missionário para o mundo todo, para a África, para a Ásia, para todos os lugares tem missionário, tem obra feita pelos ingleses. Estados Unidos já foi uma potência também de enviar missionários para pregar o evangelho. O Brasil já foi. Do Brasil saiu R.R. Soares, Bispo Edir Macedo, que tem igreja em mais de 170 países. Isso é uma missão. A quem foi confiado o evangelho, quer dizer, a vinha para cuidar. Do Brasil já saiu muitos sobre Silas Malafaia. Tem muitos outros que saem, faz uma obra grande, mas o maior deles que eu entendo é R. Soares e Bispo Edir Macedo. Claro que tem muita gente contra, mas quem está contra é o diabo, não pode ser Deus. Porque como a gente vai negar que essa obra de Deus só é entrevistar as pessoas que eles foram pescar, aqueles peixes na lama, podre, morto. Eles foram pegar a alma onde? Não foi em outra igreja evangélica, não. Eles foram pegar no prostíbulo, no presídio, né, na marginalidade. Foi lá que eles pegou os peixes grandes. Então, não estou aqui para defender, não. Eu estou tentando interpretar o que está escrito na palavra. Então, foi dado, foi tirado. Só que aquela onda, muitas daquelas pessoas que quando tomaram a posse mesmo hoje, no Novo Testamento, tomaram posse do reino, do cercado, da vinha, tomou para si. Recebeu honra, recebeu glória, começou a ganhar dinheiro e começou a fazer os mesmos hábitos que os profetas faziam. As mesmas atitudes. Se intitulou rei, intitulou dono da obra. Tem uma igreja que quando ela começou, ela foi cheia do Espírito Santo. Não vou dizer o nome, não interessa. Cheia do Espírito Santo. Quando ela viu que Deus estava operando muito dela, ela começou a querer privatizar o Espírito Santo, tomar posse. O Espírito Santo agora era deles, na cabeça deles, e fazia como eles queriam. Eles colocaram o Espírito Santo dentro de uma caixa. Agora ele dizia quem ia para o céu, quem não ia. Ele dominava, ele queria fazer. Aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo saiu da caixa. Continuou fazendo a obra de Deus no mundo. E eles têm essa ideia que ele tem o Espírito Santo ali dentro daquela caixa. E ele disse, não, você vai para o céu, você não vai para o céu. Ou você me obedece, ou você puxa o meu saco, ou você faz o que eu quero, ou senão você não vai para o céu. Só que Deus, já está longe há muito tempo. E ele está na ilusão de que ele é o Senhor. A pergunta que Jesus fala é o seguinte, mas quem vos livrará da ira futura para essas pessoas? Então, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cai
sobre esta pedra despedaçar aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes fariseus ouviram essa palavra, entenderam que ele falava deles e pretendendo prendê-lo, receou que o povo, ou seja, não se converteu. Não adiantou. Continuaram buscando seus próprios interesses. Olha, tem uma coisa que é muito perigoso na vida da pessoa. É o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro corrompe. O dinheiro dá uma sensação boa. O dinheiro compra tudo. Compra tudo. Eu já vi que o dinheiro, aqui na terra, a Bíblia diz, Provérbio diz, que o dinheiro responde por tudo. Ele pode ter a melhor esposa, o cara com dinheiro melhor, quer dizer, bonito, famoso por fora, né? Ele consegue tudo que ele quiser, o dinheiro consegue. Tudo. E o dinheiro, quando entra, dá essa sensação de poder, dá essa sensação de se vangloriar. E o homem cai nesse erro. Esquece de se esvaziar, de se humilhar, de buscar o verdadeiro evangelho. E aí entra uma frase que eu ouvi em algum lugar. Diz assim: a terra é o único lugar que os ímpios... a terra é o único lugar que os ímpios desfrutarão de bom. É o único paraíso, a terra é o único paraíso que os ímpios desfrutarão. A mesma terra é o único inferno que o cristão desfrutarão. Entendeu? Jesus nos chamou, foi para ser salvo. O resto é consequência. O resto é acessório. O resto contribui. Mas o projeto em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é a salvação do ser humano. Só que muitos que não se converteram de verdade no princípio, que não entendeu a mensagem, se corrompeu. E tem muitas igrejas cheias de vazio, que está sendo sustentado pelas artimanhas do mundo. Por show gospel, por pregador que é mais um palhaço do que o verdadeiro pregador. Pessoas que têm tática do mundo, de psicologia, de compreender a atenção, de ter efeito retórico, disso, daquilo. Não tem vida espiritual. Não leva os membros a nascer de novo. Não leva os membros a ter um encontro com Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, muitos desses que foram dados à vinha, que Jesus arrendou, que foi arrendado, que Jesus resgatou, tomou para si e deu, muitos se corromperam no caminho. E hoje são portas fechadas no reino de Deus. Quando a pessoa entra nessas igrejas, ela se vacina contra o próprio evangelho. Porque depois ela não tem substância, ela se dizia, por não conhecer a verdade. E quando a gente prega, a pessoa diz: eu já fui crente. Eu já fui crente e eu já sei tudo sobre crente. Na verdade não sabe, porque não teve encontro com Cristo. Então a pessoa nunca foi crente. Eu costumo dizer o seguinte: se eu prego o evangelho para uma pessoa, ela se dizia. Ela se dizia, porque a minha palavra não tem firmeza, não tem substância, não tem condição de convencer e de converter ninguém para o céu. Agora, se o Espírito Santo, ele prega a palavra para alguém através de mim, se o Espírito Santo prega a palavra de Deus, da verdade, através de mim, não tem ninguém que desvie essa pessoa. Porque não é eu. É o Espírito Santo. Quer dizer, se eu pregar, ela não se firma. Se o Espírito Santo pregar, ela não desvia. Então, muita gente não tem o Espírito Santo, não tem a ordem de Jesus para pregar o Evangelho. Como pode essa pessoa ganhar a pessoa para Jesus? Ela ganha a pessoa para o inferno. Isso está escrito na palavra. Isso está escrito na palavra. Jesus disse assim, ó, vocês falando dos sacerdotes, vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam ninguém entrar. Vocês engolem um camelo e se engasgam com mosquito. Quer dizer, quem vos livrará da ira futura?
Vocês são abomináveis. E hoje a gente vê isso claramente. A gente vê o oba-oba. Eu já estava meio... Se eu não tivesse conhecido, eu, Ed, evangelista Ed, se eu não tivesse conhecido o evangelho como eu conheci, direto do céu, direto de Deus, Deus através de várias pessoas, não foi uma pessoa que Deus usou para me evangelizar, não. Deus se importou comigo e falou comigo através de centenas de profetas, de várias maneiras, por várias circunstâncias, pela palavra, por sonho, por revelação, por coisas assim imaginadas. Deus, ele veio para mim. Se Deus não falasse comigo da forma que ele falou, se eu ouvisse o evangelho que está sendo apresentado hoje, eu não queria esse evangelho. Eu não queria. Porque o que eu não suporto nos religiosos é a hipocrisia deles. Eles falam daquilo que ele não conhece, daquilo que é mental. Eles falam daquilo, ele impõe sobre as pessoas uma pregação que eles não vivem. Eu sei o que estou dizendo. Eu não aceitaria Jesus se fosse baseado no evangelho que muitos pastores hoje pregam. Mas quem pregou para mim foi o próprio Espírito Santo, usando alguns deles, sem saber. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Você que está me ouvindo, procure conhecer Jesus, procure ter uma experiência pessoal, fechando a porta do teu quarto em secreto, em segredo, em secreto, né? Você se humilha, você pede a Ele misericórdia, porque o que está em jogo é a sua salvação, é a sua eternidade no céu ou no inferno. Deus não mandou o filho dele para a cruz por brincadeira. Ele mandou para lhe salvar. Olha, não pense que Deus está em todo lugar, porque Deus é onipresente por capacidade e não por obrigação. Aonde ele é chamado, aonde ele é invocado, aonde ele é adorado, aonde ele é louvado em sinceridade, independente de quem seja a pessoa e da situação, ali ele está. Quando ele realmente é invocado de coração. Não vá no oba-oba dos outros, não, que Deus não é responsável por nada daquilo que não sou com ele. Então, em nome de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus Cristo, não importa de onde você veio, não se importe de onde você veio, mas se importe para onde você vai passar a eternidade. Isso é fundamental. Para onde você vai? Essa vida, ela passa. Esse corona que chegou, levou muitos, que não teve o direito nem de ser enterrado. Foram conscientes para o hospital, foram isolados dos seus parentes, foram morrendo aos poucos e morreu, botaram dentro do caixão e enterraram, no meio de um monte de pessoas e ninguém teve acesso. Não pôde nem se despedir. A pessoa que você viu há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, estava feliz, sorrindo, que jamais imaginasse que isso fosse acontecer, aconteceu. Na vida, a gente se prepara para tudo. Se prepara para casar, se prepara para se formar, se prepara para viajar, se prepara para ter filhos, se prepara para tudo. Só não se prepara para a única coisa que deveria se preparar, que era para a morte. Porque a única coisa de todas as coisas que é inevitável e que é certa é a partida deste mundo. Com Jesus ou sem Jesus. Neste mundo, você pode até viver sem Jesus. Muita gente vive neste mundo sem Jesus. Agora, partir deste mundo sem Jesus é a pior decisão de todas as decisões que você toma. Lembre que nós somos o resultado de todas as nossas escolhas. Nós somos o resumo de uma vida que diz sim ou que diz não. Muita gente, por toda a vida, disse não a Jesus nas suas atitudes, nas suas palavras, perseguindo, falando mal de igreja, falando mal de crente, falando mal de louvor, fazendo gozação, esculhambando e dizendo não. Toda vez que estava lúcida, dizia não, criticava, falava besteira e tal, e a vida passou. E chegou uma época que a pessoa já está debilitada mental, já está fraca, a mente, o cérebro não está mais oxigenado, o sangue não está circulando perfeitamente, a pessoa não tem reflexo, não tem entendimento, não tem condição nem de responder por si mais. Então a pessoa chega a 80 anos, se ela dizer, faça, fulano, falar para o filho assim, faça tal coisa, o filho não faz. Por quê?
Porque sabe que ela não tem mais condição de decidir, de dizer que faça ou que não faça aquilo. Porque ela já está debilitada. Se ela diz assim, pega meu dinheiro que está lá por poupança e dê toda a fulano, então a pessoa não faz. Então, se essa pessoa diz assim, eu aceito Jesus, não estou no lúcida, não sendo uma decisão consciente, também não tem valor. Por quê? Porque a vida toda ela disse não. A vida toda ela negou, a vida toda ela perseguiu. Eu conheço pessoas assim. Como também tem pessoas que é da roça, que é simples, que é humilde, que é pobre, que não tem sabedoria, mas ela sempre teve um coração bom. Ela sempre foi de bom grado. Ela sempre gostou de ouvir música evangélica. Ela só não teve alguém de sério, de verdade, que pregasse para ela. Que Deus pudesse colocar no caminho dela para cuidar da alma dela. Então essa pessoa está sedenta, está com fome. Na hora que alguém chegar perto dela que tiver a palavra, as decisões que ela teve a vida toda foi sim para coisa boa, foi sim para Deus do céu, mesmo não conhecendo, mesmo sendo ignorante espiritual. Então Deus cuida daquela pessoa e um dia ela se converte. Eu vou fazer uma meditação sobre isso, falar sobre João Batista para a pessoa entender o que é o Evangelho. Em nome de Jesus.